Capítulo 9 Romance. Quando realizava o trabalho de que falei, estive durante um tempo em Reno, Nevada, onde conheci o Sr. Berg, meu marido, o qual mais tarde desempenharia um papel muito grande na experiência mais maravilhosa da minha vida. Quando meu trabalho terminou em Reno, Nevada, fui para Utah, a fim de terminar algumas coisas que haviam ficado inacabadas. O Sr. Berg foi às pressas, visto que eu partiria em breve para o Extremo Oriente, e lá nos casamos, numa pequena igreja metodista, numa quarta-feira, no final do culto da noite. O Sr. Berg era um cantor muito doce, e pouco depois, meu pai nos convidou a acompanhá-lo numa tour evangelística, deixando o Sr. Berg encarregado da música. Foi durante esse período de despertar religioso e motivado pela pregação do meu pai, que o Sr. Berg se ofereceu como voluntário para o sacerdócio. No entanto, ele tinha, desde a sua infância, uma fé sincera na palavra de Deus e recebera uma educação muito cristã. Por isso, por toda a sua vida, nunca perdera a fé inabalável em Jesus Cristo como seu Salvador. O meu marido desconhecia as minhas convicções religiosas quando nos casamos e nunca suspeitou da descrença que existia em meu coração. Na verdade, eu nunca falara a ninguém das dúvidas que tinham se tornado parte da minha existência e mudado totalmente a minha perspectiva em relação à vida. Agora, estou muito contente por não ter dado voz à minha descrença. Nunca nenhuma vida foi manchada por ela, e isso graças ao meu pai, a quem muitas vezes ouvi dizer, embora não me consiga lembrar das palavras exatas: se você tem dúvidas, guarde-as para si mesma. Não seja uma pedra de tropeço para mais ninguém. Já é ruim o suficiente cair no inferno, sem nos estendermos no caminho de outra pessoa, fazendo-a tropeçar em nós e cair na destruição. Eu estava consciente que perdera algo da vida que me fazia ver o mundo de uma maneira diferente. Um poder estabilizador e uma influência restritiva que nada jamais poderia substituir. E embora nunca tenha expressado por palavras, havia no meu coração essa determinação. Não vou tirar essa fé de ninguém, pois não tenho nada para lhes dar em troca. O Sr. Berg decidiu ir para a Universidade de Drake, Iowa, para estudar e se tornar um ministro de lá, numa casinha feliz. Voltei a conhecer a alegria da vida caseira. Vivera tanto tempo na ribalta da vida pública que eu estava farta dela. Sentia-me tão bem escondida num lugar tão sossegado. Eu tinha as tardes a sós para ler e descansar. À noite em casa, sentava-me na cadeira acolhedora ao lado do lampião, costurando, lendo e conversando com o meu companheiro, e por vezes ouvíamos um pouco de música. Eu queria que aquilo durasse para sempre. Nunca mais queria ver na minha vida um palco, um púlpito, ribalta, luzes, publicidade ou propaganda. Tudo isso pertencia ao passado. Entendam, o trabalho que eu fizera em prol dos outros não fora feito no Espírito de Cristo, nem para sua glória, mas muitas vezes fizera por motivos egoístas e por ambições pessoais. Portanto, não havia verdadeira alegria nisso, nem satisfação duradoura alguma, e o seu sabor tornou-se amargo na minha boca.
Daquele momento em diante, viveria só para mim e sozinha, exceto pela minha família, claro, pelo resto da vida, sossegadamente escondida. Mas Deus tinha outros planos. Estava trabalhando em minha vida. Durante toda a minha vida, eu tinha sido preparada, treinada e educada para servir a Deus. Não só na minha infância com um pai tão fora do comum, mas também a minha educação e depois a experiência prática no campo missionário do qual falei. E o Senhor não pretendia perder um soldado de suas fileiras, mas sim pegar o material que tinha nas mãos e fazer dele algo melhor. A Bíblia diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro, mas ele voltou a fazê-lo. Por isso, Deus quebrou a minha vida para poder voltar a construí-la, tal como aconteceu a Jacó de outrora. Deus tem de aleijar algumas pessoas para poder coroá-las, esmagá-las para poder criá-las novamente. Mal sonhava eu, naquelas noites sossegadas, costurando a luz do lampião, que Deus se movia em passos certos, serenamente, nos bastidores, preparando o cenário da minha vida para uma nova ação e mudanças que eu nunca imaginaria. Egoisticamente, eu planejava o dia seguinte, os anos seguintes, aquilo que eu escolheria e queria, não o que Deus escolheria, nem o que Ele queria. Sentia-me perfeitamente satisfeita. Estava feliz à maneira do mundo, mas nas profundezas do meu ser, sentia sempre um doloroso vazio, aquele abismo sem fundo que é o desejo insaciável, sempre existente no coração que não está preenchido por Cristo. Mas naquele momento, todo vazio estava coberto por uma felicidade recém-encontrada, porque na minha vida entrara uma grande alegria. Eu estava esperando algo maravilhoso. Em breve, pezinhos alegres correriam por toda a casa e uma vozinha infantil me seguiria pelos quartos. Mal podia esperar. Fiz todas as roupinhas com minhas próprias mãos, nem sequer uma máquina as tocaria. O Moisés esperava num canto ao lado das escadas. Parecia um trono em cima de uma mesa alta, só que era todo fofinho e branco e tinha toda a volta uma fita cor-de-rosa bebê. Por fim, todos os preparativos estavam terminados. Nessas últimas noites, em vez de costurar a luz do lampião, o que fiz foi ler emocionada livros sobre como cuidar da vidinha recém-nascida e sobre as maravilhosas oportunidades e responsabilidades da maternidade. Lembro-me muito bem de me esforçar muitíssimo para não me esquecer de cada coisa e procurava pensar só em coisas muito elevadas, nobres e puras, para não prejudicar de modo algum a pequenina criança que em breve seria nossa. Estava tudo preparado, até a casa estava arranjada. Esses dias de espera foram tão sossegados, tão pacíficos. Mal sonhava eu que tamanha tragédia me rondava, que ao dobrar da esquina havia sofrimento sem precedentes, desilusão e agonia. Tudo isso multiplicado 1000 vezes. Como são estranhos os caminhos de Deus, mas como são maravilhosos. É uma prova de misericórdia não podermos entreabrir a cortina que cobre o futuro. A palavra de Deus diz: Eis agora vós que dizeis,
Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Tiago 4,13. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4,14. O que se seguiu aqueles dias de espera já lhes contei nos primeiros capítulos dessa história, aquela linda manhã de Natal e o acidente que se seguiu.